pauta é sobre o mercado de fusões e aquisições. É um mercado que envolve cifras milionárias, né, às vezes até bilionárias, né, e que vem apresentando um crescimento contínuo nos últimos anos. Né? O ano passado, segundo um estudo da PCW Brasil, né, foram 1.038 transações anunciadas, foi o maior volume histórico desse mercado no país, né, 48% acima da média anual dos últimos 5 anos. Né? Então, assim, como você, enquanto jurista da área, né, avalia esse mercado, né, e como um acompanhamento jurídico adequado pode trazer mais segurança para esse tipo de transação, já que ela, além de ser importante para o mercado, envolve cifras tão elevadas? Como você me colocou, esse volume impressionante de operações desse estilo, num ano em que há uma nítida, evidente, né, pandêmica retração econômica, ela pode apresentar um paradoxo na origem, uma contradição. Pô, mas como é que essas operações acontecem nessa magnitude em um ano em que a tendência é que quem tem segure? De fato, um grande número dessas operações ela acompanha, sim, o momento econômico. De fato, é natural que haja um acompanhamento do momento econômico. Mas talvez se encontre algumas justificativas, Anchietas, para se entender o porquê desse aumento. Ora, se você está passando por uma crise econômica, se o mundo está atravessando um momento de crise, como é que eu posso me proteger? A fusão é um instrumento disso. Então, você tira 2 atores individuais e você cria, e é exatamente isso a fusão, você cria um ser unitário maior, mais musculoso, com mais estrutura, capaz de enfrentar esse momento. Também, em outro aspecto, para aqueles que chegam no momento da pandemia, Anchieta, já com a água no nariz ali, e a pandemia esmaga, pode ser uma oportunidade para aquele que é mais organizado de se proteger no mercado, de repente adquirir um concorrente, de repente adquirir mais market share. Então, há numa análise apressada, talvez uma concepção de estranheza nesse aumento de volume de operações. Mas também eu agora acompanhamos uma situação em que foi exatamente proteção, em que um cliente dizia, pô, não estou no momento legal de adquirir, mas esse concorrente está tão combalido que talvez faça sentido para mim, porque naquela região é uma marca interessante, eu consigo me proteger fazendo essa operação. Isso, como eu disse, né, para justificar investimentos na contramão do momento econômico. Mas, somado a isso, a gente vive um momento em que private equities e que fundos têm verdadeira sedução por startups, por fintechs, que por si só justifica que essas operações continuem. Então, assim, é de se compreender esse volume maciço no ano passado. Eu acho que esse ano não, o mercado se acalmou um pouco mais pela leitura que a gente tem visto, e é uma a operação de M&A, que ela envolve diversas assessorias, né? Ela exige o compromisso de alguns contadores, de uma turma competente do mercado financeiro. Há também profissionais de governança que trabalham muito nisso, há negociadores, advisors, e também há a figura do advogado. Então, o advogado ele é figura crucial, Anchieta, nesse momento, porque ele tanto participa de negociações, como ele também vai dar toda a segurança da operação. Seja segurança na instrumentalização dessa fusão e dessa aquisição, mas mais ainda, na certificação dos dados ou do comprador ou do vendedor, né? Você, para fazer uma operação dessa, você tem que analisar, e aí a gente pode falar disso depois, uma série de informações, evidentemente, de quem está vendendo, para poder você garantir que o que está comprando aquilo por um preço adequado, que está fazendo os provisionamentos necessários, eventual contingenciamento, e aí a figura do advogado ela vai ser crucial.
mas não sozinho. Eu falava de governança, imagina só, você adquire, são culturas diferentes, estilos empresariais diferentes que vão ter que se fundir rapidamente. Então, a turma da governança também tem, junto com os contadores que vão analisar os balanços, junto com a turma dos bancos, mercado financeiro, que também vão fazer as suas análises. Então, é uma operação multifacetada do ponto de vista de profissionais, mas sim, os advogados exercem papel crucial exatamente para dar essa segurança numa operação de tanto relevo econômico, como você muito bem salientou. Exato. Você falou de uma operação multifacetada, né, que envolve profissionais de tantas áreas, né, para que haja segurança, tanto instrumental como operacional. E aí vem a minha segunda pergunta, né? O que deve ser observado em um processo de fusão ou de aquisição das empresas para garantir um bom negócio, né? Você falou que vários pontos devem ser observados. Que pontos, na sua avaliação, em linhas gerais, seriam esses? Vou falar por aquilo que cai na minha prova, né, como advogado. Sim. Né? A primeira situação é garantir a confidencialidade entre os envolvidos e começar a paquerar com aquele que você pretende negociar. Então, o ato 1 de uma operação de M&A é a assinatura de um NDA, que nada mais é do que um contrato de confidencialidade, em que as partes elas começam a interagir no sentido de dizer, eu preciso de algum material para que possa, de repente, fazer uma proposta, isso te seduz e tal. Então, o ato 1 é o preparo de um NDA, né, para se fazer uma eventual análise. Feito isso, existe o que o mercado chama de Letter of Intentions, né, que é o LOI, em que você faz uma carta de intenções ou um memorando de entendimentos, e aí tem modelos e moldes diferentes em cada operação, Anchieta, mas você pode, inclusive, precificar o negócio nessa hora em que você diz, quero comprar o seu negócio por isso, por aquilo, mas preciso de mais documentos, preciso de mais avanços. E aí entra a figura do diligence, né? Do diligence também em várias áreas, a depender do nicho de cada empresa. Por exemplo, nós temos do diligence regulatórias, empresa de mineração, empresa de educação, será que ela tem aquelas vagas no MEC? Será que ela tem aquelas vagas? Será que ela está ok com o ProUni, com empresa de mineração? Será que ela tem todas as certificações para explorar? Aí, do diligence de processos, né? Então, essa empresa ela é autopoluente, então existe algum risco ambiental? Como é que está isso? Ela tem processos que são conhecidos ou não? Dos diligências também contábeis, análise de balanço, do diligências tributárias, para a partir daí irmos para uma outra etapa, que será que é preciso a gente fazer uma conta escrow, uma escrow account, para poder se reservar parte desse valor de compra por um período necessário à eventual eclosão dessa contingência? Então, uma vez em que a due diligence aponta eventuais red flags, será que não é o caso de o contrato de compra estabelecer um congelamento de valores por um período necessário a essa transmutação de questões? Então, aí a due diligence vem para isso. Essa fase é uma fase bem dinâmica e que a gente, às vezes, dorme achando que o negócio vai acontecer, acorda, porque o comprador, por motivos óbvios, quer contingenciar o máximo possível de situações para poder ter a garantia de que não vai pagar e ser surpreendido. E o vendedor não. Então, fica aquele vai e volta. A dinâmica do contrato nessa hora ela é muito intensa de negociação e, às vezes, varando noites a fio para poder... Porque tem um calor da negociação para, a partir daí, uma vez concebido o negócio, se estruturar esse contrato, essa operação de contrato, que muitas vezes, Anchieta, também envolve earn-out. É muito complexo que numa operação, não de fusão, mas numa operação de aquisição, exista um hiato imediato entre a saída de quem está vendendo e a entrada de quem está comprando. Então, é natural que o comprador queira o vendedor com ele por algum período
para que haja um desenlace programado e o negócio não sofra com eventual migração. Migração essa de cultura, de procedimento. Para isso, muitas vezes se seduz o vendedor criando bônus, regras, batimento de metas para justificar a permanência dele por algum período, né? E são chamados earnouts. A partir daí, tudo isso o contrato vem desenhar e, a partir daí, a materialização efetiva da operação, que é o contrato de compra e venda de cotas, eventuais assembleias de transferência dessas operações e, a partir daí, enfim, termina a atividade dos advogados e talvez inicie a da turma da governança corporativa, que vai ter que criar mecanismos de aculturamento. Eu vou dizer uma situação, a gente tem o prazer, a honra, o orgulho de advogar para o Grupo Apvida. É impressionante como eles desenvolveram uma ambiência, uma lida com esse, porque você imagina que cada operação que ela é objeto de uma fusão, de uma aquisição, ela vem com uma cultura díspare e diferente, e eles têm que internalizar. E eles fazem isso com eficiência, porque na semana que vem eles já estão comprando outro, e outro, e outro. Então, assim, é uma atividade que exige muito dos advogados, sim, mas exige também de outros profissionais de várias outras áreas, inclusive, como eu disse, do pessoal da governança corporativa, do pessoal de RH, que vai tentar gerar felicidade e fazer medição de IDH para a turma que está entrando, gerar uma cultura própria. Mas, do ponto de vista jurídico, talvez é esse o caminho. Claro que cada operação tem um desenho próprio, mas, de uma forma ou de outra, essa a concepção de um desenho de M&A que um escritório jurídico deve atuar. Entendi. Bom, para a gente finalizar, eu tenho mais uma pergunta. A gente não tem, dentro dessas operações que foram contabilizadas no ano passado e as que já estão em curso esse ano, a gente não tem uma separação por unidade da federação. Mas aqui no Ceará a gente tem tido exemplos recentes, né? O ano passado nós tivemos aí o Hospital São Carlos com o Grupo DOR, que é um dos maiores na área de saúde do país, né? E o hospital bastante conceituado no nosso mercado. Recentemente, 2 exemplos anunciados, né? Que exatamente do Grupo Apvida, uma possível fusão com o Grupo Notre Dame Intermédica, né? Eles estão ainda aguardando a autorização do CAD, né? Temos também a Arca Educação, que é um braço do Sistema Aritsá, né, de educação, que está adquirindo 2 sistemas de ensino, que é o COC e o Dom Bosco. Eles também, eu acredito que sejam startups, que é um programa de educação socioemocional, que é a Escola da Inteligência, e outro é um curso online com foco em aprovação, que é o MilSalva, né? Então, assim, o Ceará ele é um mercado tradicionalmente de empresas familiares, mas a gente está vendo que tem grandes grupos que estão com capital aberto e estão partindo para esse tipo de operação no mercado de M&A, né? No sentido de crescer, de buscar novos horizontes, né? Seja por meio de fusões, aquisições e abertura de capital. Como é que você vê esses movimentos desses grupos cearenses, né? A concretização disso? Anchieta, por diversos aspectos, eu vejo isso de forma fantástica. Primeiro, culturalmente, bairristamente, por ser cearense, com muito orgulho, e o cearense é arretado. Eu via agora Fortaleza, né, de um tempo atrás para cá, adquiriu o status de maior PIB de todo o Nordeste, e a gente vê cearenses como o doutor Cândido Pinheiro, que podia estar no outro caminho, né, já tentando diminuir Rojão, mas, pelo contrário, querem desbravar. Na lista da Forbes Internacional de ontem, ele e os 2 filhos como bilionários, isso é motivo de absoluto orgulho, mas isso é muito uma característica do próprio DNA do Apvida, do Dr. Cândido. A história dele é de muita resiliência, de muita superação, de muita conquista. Era o que eu dizia, tenho orgulho de trabalhar para ele, sei o dia a dia como é insano de trabalho naquilo ali, mas também de alta felicidade. Ele é um mártir, ele é uma referência para todos
que compõem o Apvida, e a cada semana é uma aquisição nova, e agora essa criação desse gigante da área, né, com a fusão com a Intermédio, está faltando só o CAD aprovar, e se Deus quiser vai ser aprovado. E, pô, isso é de muito orgulho. Mesma coisa que eu digo em relação ao Arizinho, também temos trabalhos realizados com ele, é meu amigo de longas datas, talvez um dos mais brilhantes nomes dessa geração, da minha geração, que trouxe esse olhar novo a um negócio que também está no DNA deles, né, junto com o Dr. Otto, e estão fazendo aí uma história belíssima de conquistas e tal. A gente falou do doutor também, doutor Monteiro, doutor Zé Wilson, do São Carlos, mas a sensação que eu tenho é que tem muito mais para vir aí, tá? E isso é bom para o Ceará, isso é desenvolvimento, e também, aí puxando a sardinha aqui para a minha brasa, como dizem os portugueses, isso é muito bom para a figura dos advogados, há cada vez mais mercado. Esse tipo de operação, Anchieta, ainda é, infelizmente, tratada pelo mercado de São Paulo. Mas a tendência nesse tipo de operação bilionária é que já haja cada vez mais espaço para os players cearenses. São grandes escritórios, são colegas de extremo valor, estudiosos, que certamente conseguirão entregar isso à atenção e sua força de trabalho a isso. Mas a gente vê esse retrato desses gigantes, mas existe todo um conjunto de operações menores que elas têm rodado no ambiente do Ceará. Então, existe o empreendedorismo aí que colocaram na nossa água do cearense, que tem dado resultados interessantes. A toda hora a gente vê aquisições, compras de participações societárias, e eu acho que esse é o caminho. É isso que tem que acontecer. Ora só, a gente não via fusões de história da advocacia, era algo absolutamente novo. E cada vez mais a gente tem visto isso, fusões, aquisições. Então, a tendência é que esse mercado ele veio realmente para ficar, não só no âmbito dos gigantes, mas também em operações domésticas, operações um pouco mais singelas. É com muito orgulho, que eu repito, que eu vejo a biografia, a história da Apvida, da Arco, dos seus fundadores, e que isso inspire novos cearenses, novos nordestinos a trilhar aí trajetória arriscada, mas o pote de ouro fica lá na frente e vale a pena arriscar.